Vamos iniciar nosso culto desta manhã lendo na palavra de Deus o Salmo 103. Salmo 103. Salmo 103. A palavra de Deus nos diz assim, Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Que hoje nós, como povo de Deus, como corpo de Cristo, estejamos aqui reunidos para juntos em uma só voz bendizer o glorioso nome do nosso Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé e buscarmos a Deus em oração neste momento. Gostaria de convidar a um irmão ou irmã que voluntariamente nos eleve a Deus em oração. Para te agradecer por mais, Senhor, uma noite e um dia na Tua presença. Reunidos aqui, Pai, nós sabemos que o Senhor tem tido misericórdia de nós, tem nos ajudado, tem nos livrado dos mal, meu Deus. É pela fé que nós vivemos e nós sabemos, Senhor, que o Senhor é bom em todo o tempo. Amém. O Senhor é dono de tudo e de todo. O Senhor nos sustenta aqui porque o Senhor sabe que nós vamos ter mais uns dias de vida para levar a Tua palavra para aquele, Senhor, que ainda não conhece. Porque, Senhor, se não fosse a Tua misericórdia, o que seria de nós? Amém. Nas nossas vidas? E peço nesse momento, Pai, abençoe a todos que estão aqui, todos que estão em casa, que não puderam vir, e todos que vêm em caminho, meu Deus, traga protegido com seu divino Espírito Santo. Abençoe, Pai, todos aqueles que estão nos hospitais, meu Deus.
sentindo dores. Abençoe aquelas famílias que estão desesperadas, meu Deus. Só o Senhor que pode dar o consolo. O Senhor nos ensina a tua palavra que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Nós acreditamos, Senhor. Obrigado, meu Deus, por o Senhor sustentar seu filho aí, pastor Benício, nesse trono sagrado, meu Deus. Amém. Que o Senhor deu essa liberdade a ele de inteligência com o Espírito Santo. Que ele nos traga, Pai, palavra de conforto, palavra edificante, para que nós possamos, Senhor, botar em nosso coração e temer a Deus. Porque quando nós tememos a Deus, Ele está conosco. Amém, Não importa, Senhor, as consequências da carne, mas Ele nos perdoa. Ele é perdoador e é misericordioso conosco. Obrigado, meu Deus, por tudo. Nos dá um culto abençoado por Ti e que nada venha impedir a Tua palavra, Senhor Jesus. Amém. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Ainda de pé, vamos louvar a Deus cantando o hino 352. Hino 352. Salvador, teu livro ler, de auxílio necessito para ver, da mera letra lei a ti, Senhor, e meditar no teu excelso amor. À beira-mar, Jesus partiste o pão, alimentando a imensa multidão. Na vida o pão és tu, podes assim satisfazer, Senhor, também a mim. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Vamos, nesta manhã, estudarmos a palavra de Deus no texto do livro de Daniel, capítulo 3. Daniel capítulo 3, nós leremos do verso 24 até o final. Livro de Daniel, capítulo 3, versículos 24 até o final. Diz assim a palavra do Senhor. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano.
e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amados, vamos orar mais uma vez. Senhor e Pai, Deus fiel, Deus soberano, Deus onisciente, graças te damos por mais este dia de vida que o Senhor nos concede. Graças te damos, ó Pai, por estarmos aqui reunidos na Tua santa casa, para prestarmos ao Senhor o nosso culto, alegre, em gratidão a Ti, por tudo que Tu és e por tudo que o Senhor tem feito, não só na nossa vida, mas na história do mundo e em todo o universo. Te agradecemos, ó Deus, porque a nós, pequeninos, o Senhor tem revelado os mistérios da Tua soberana vontade. O Senhor tem nos revelado os Teus decretos, o Senhor tem nos revelado o Teu plano bendito de salvação para nós e para todos aqueles que, pelo Evangelho, crerem e confessarem o nome de Cristo Jesus. Te agradecemos porque, embora atribulados, nunca estamos angustiados, perplexos, porém nunca desanimados, perseguidos, mas nunca desamparados, porque o Senhor é a nossa luz e a nossa fortaleza. Pai, queremos te pedir que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça neste momento, por meio da pregação da Tua santa palavra. Que o Senhor abra o nosso coração para recebê-la, abra a nossa mente para compreendê-la. Abra, Senhor, bem abertos nossos olhos e ouvidos para perscrutarmos este conhecimento, para o avaliarmos, para absorvermos tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, a fim de que tenhamos condições de aplicar isto em nosso viver diário. E mudarmos, ó Deus, a nossa situação, sermos mudados pelo Senhor, para sermos cada vez mais alegres, sentirmos cada vez mais paz e conforto no Teu Espírito e descansarmos, ó Deus, no Teu querer, na Tua vontade, na Tua força, nas Tuas promessas que nos trazem vida eterna e salvação. É em nome de Cristo que nós oramos e já agradecemos, hoje e sempre. Amém. Qual é a relevância que a Bíblia tem hoje para nós? Muitas pessoas discutem ainda se a Bíblia ela é um livro que hoje deveria receber tanta atenção como recebe. Se a Bíblia já não se tornou um livro desatualizado. Mas e você, meu irmão? Como você se sente toda vez que você
abre este livro e o lê. Será que este livro, de fato, ele fala apenas sobre coisas que já aconteceram há muitos e muitos anos atrás e não dizem mais respeito a nós? Ou será que quanto mais nós lemos a Bíblia e vemos os registros históricos preservados pelo Espírito de Deus, através das pessoas que o escreveram, vemos que a Bíblia não falou apenas sobre o passado, mas ela fala sobre o hoje. Mais ainda, a Bíblia fala sobre o futuro, nos revela coisas que ainda não aconteceram, mas que acontecerão. Abrem os nossos olhos e nos deixam, portanto, preparados para passarmos pelas adversidades e compreendermos o que está acontecendo em nosso mundo. Tantas pessoas hoje andam perdidas, sem saber o que fazer, tendo medo do amanhã, mas aqueles que conhecem a Bíblia, eles têm lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. O texto que nós lemos da passagem do livro de Daniel, ele continua para nós a história destes 3 amigos que vieram junto com Daniel para a Babilônia, no momento em que o povo de Deus foi vencido pelos exércitos babilônicos e levado cativo da terra para um território estranho, de religião diferente, cultura diferente, onde estavam ali Sadraque, Mesaque e Abednego servindo ao rei. Estes 3 já haviam demonstrado fidelidade a Deus, compromisso à sua religião, e por isso foram abençoados por Deus e foram reconhecidos também pelo rei, e junto com Daniel serviam ao rei, sendo eles os homens mais inteligentes do reino de Nabucodonosor. Mas como nós vimos no domingo passado, o rei inventou de construir uma imagem de ouro sua, uma estátua enorme de 30 metros de altura, e convidou todos os líderes do seu império a se curvarem perante aquela estátua, e 3 homens dentre a multidão não se curvaram: Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo sabendo que os esperava, mesmo sabendo que a ira do rei seria derramada sobre eles na sua totalidade, e mesmo sabendo que Deus poderia ou não livrá-los. Isso não era garantido. O que era garantido é que Deus os amava e faria tudo de acordo com a sua vontade, e livraria a alma deles da morte eterna, mas não necessariamente o seu corpo. Mesmo assim, eles se apegaram a Deus, se apegaram à sua fé e não voltaram atrás. Eles não se curvaram àquele falso ídolo, não se curvaram perante o rei, e por isso foram condenados à fornalha de fogo. Neste texto eu gostaria de destacar algumas coisas importantes que trazem ensinamentos para nós hoje, nos dias atuais que nós temos vivido, e também nos preparam para as coisas vindouras, aquilo que ainda vai acontecer. E a primeira coisa que eu quero destacar é o livramento destes homens, o livramento de Deus a eles, que de certa forma ilustra o modo pelo qual Deus, ainda hoje, no período que é chamado fim dos tempos, livra os seus fiéis. Nós temos orado muitas vezes por livramento, não é? A Bíblia, ela nos mostra como é que Deus nos livra de nossos problemas, e é importante entendermos isso. No verso número 24, nos diz que o rei Nabucodonosor, ele ficou espantado. Ele estava ali olhando para a fornalha, esperando ver o corpo daqueles 3 homens queimando para satisfazer o seu ego. Mas ele olha e fica espantado e diz aos seus conselheiros: nós não lançamos 3 homens ali dentro? E todos concordaram e disseram:
rei, o senhor talvez esteja ficando um pouco velho, a memória está fraca, mas foram 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí então o rei continua dizendo, mas eu, porém, vejo 4 homens. E mais, 4 homens soltos, eles andam passeando pelo fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. No verso número 27, diz que quando aqueles homens saíram do fogo e o rei Nabucodonosor os chamou dali, vieram os 3 e não tinha fumaça neles, nem na roupa deles, nem no cabelo deles. E é interessante ver aqui que no verso 21 do texto, Daniel, ele destaca o fato de que quando estes 3 jovens foram lançados no fogo, eles foram atados com os seus mantos, suas túnicas, chapéus, outras roupas, e aí então foram lançados na fornalha. Quer dizer, tinha muita coisa ali para queimar. A roupa deles não era levinha, não era uma regatinha. Tinha muito tecido, tinha muita roupa ali, era um prato cheio para aquele fogo que queimou, inclusive, os homens que lançaram eles ali. Mas eles saíram de lá sem nem cheirar fumaça. E por quê? Por causa do que diz o verso 25. Porque quando eles caíram no meio do fogo, apareceu um 4º homem ali. E Nabucodonosor dá testemunho dizendo que este homem era semelhante a um filho dos deuses. Esta é uma visão de um pagão, de alguém que não tinha a religião cristã e via uma aparição e expressava aquilo de acordo com a sua cultura. Para ele era como se um filho dos deuses tivesse aparecido no meio da fornalha. Mas nós entendemos que esta pessoa poderia talvez ter sido um anjo, ou então o anjo do Senhor, que várias vezes é mencionado no Antigo Testamento, e que nós entendemos ser a pré-encarnação de Cristo Jesus, o Filho de Deus, aquele que foi enviado ao mundo, desceu dos céus à terra, assumiu a nossa natureza humana para nos salvar. Nós precisamos tomar cuidado quando tratamos de tradição. Há igrejas hoje que colocam a tradição acima das Escrituras, e isto é absolutamente errado. Tradição, ela é humana, a tradição ela pode falhar. Não se põe a mão no fogo por causa de tradição, embora nós respeitamos e a valorizemos. Mas pela Bíblia, sim. Pela Bíblia, tudo o que ela diz, você crê ser a verdade e se entrega totalmente a isto. Leva a sua fé às últimas consequências, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Na Bíblia nós não temos isto que eu vou falar aqui, mas na tradição judaica dizia-se que Sadraque, Mesaque e Abednego, antes de caírem na fornalha, eles fizeram uma oração. Lembrem-se, isto é apenas tradição. Pode ser verdade ou pode não ser verdade. Mas a oração que eles fizeram não foi de livramento, não foi para que Deus os tirasse daquela situação. A tradição judaica diz que Sadraque, Mesaque e Abednego, antes de caírem na fornalha, oraram pedindo perdão pelos seus pecados. Eles oraram confiados na salvação eterna prometida por Deus. Eles entregaram ali diante de Deus os seus corpos, na certeza de que mesmo que eles se queimassem, Deus salvaria a sua alma. E de certa forma poderíamos entender então que a resposta de Deus a esta oração foi ter enviado para eles ali de forma especial aquele que morreria na cruz para salvar a sua vida, perdoar os seus pecados e atender a esta oração que Deus colocou em seu coração. Agora, há uma coisa que deve ser destacada aqui, é que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles caíram no fogo.
Eles não foram livrados da fornalha, eles não foram livrados do fogo, eles não foram livrados da angústia de se submeterem à vontade do rei Nabucodonosor contra a sua vida, mas eles foram livrados da morte, eles foram livrados da destruição, foram livrados da condenação, mas tiveram que passar pelo fogo. Em Isaías capítulo 43, versos 1 e 2, Isaías 43, versos 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém. Primeira parte do verso 3 diz: Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Jesus Cristo, Ele nos livra da morte, mas Ele não nos livra das aflições, meus irmãos. Antes, Ele nos avisa: no mundo tereis aflições, no mundo sereis perseguidos, sereis difamados, sereis ultrajados. No mundo tentarão contra a sua vida, tentarão contra a vida de seus amigos, de sua família, de seus próximos, irmãos de fé, por causa do seu compromisso comigo, por causa da sua fé. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando nós oramos a Deus hoje, nós precisamos entender que o livramento de Deus nem sempre é como nós queremos. Ele não nos livra da tentação de passarmos por ela. Ele não nos livra do vale da sombra e da morte. Ele não nos promove um atalho. Ele não nos leva em volta desse lugar perigoso, mas Ele nos faz passar pelo meio dele. Mas quando estivermos passando pelo vale da sombra e da morte, não precisamos temer, porque Ele está conosco, e nós chegaremos até o outro lado ilesos. Qual é o outro lado? O outro lado é a vida eterna. O outro lado é os céus com Deus. Este é o lugar para onde nós estamos indo. Este é o ponto final de nossa jornada, nós que estamos peregrinando aqui no deserto desta vida. E estamos sujeitos a tantos males, não apenas naturais, mas males causados pelo homem. Estamos nós sujeitos à perseguição, mas é em meio à perseguição que Deus prova a nossa fé. E se você crer e se submeter à vontade de Deus e se apegar em Cristo de todo o seu coração e entregar a Ele completamente a sua vida, você vai passar pelo fogo, mas o fogo não vai te queimar. O fogo vai te purificar e você sairá de lá perfeito, como uma obra-prima, como alguém semelhante a este que Nabucodonosor disse que era parecido com um filho dos deuses. Nós estamos caminhando à nossa perfeição, onde não teremos mais pecado, não teremos mais fraquezas, seremos fortes, obedientes, felizes, como é o Senhor Jesus, em quem nós cremos. Mas para isso, muitas vezes, Deus nos faz passar pelo fogo. Nós caímos na fornalha, nós temos a nossa fé provada. A segunda coisa que eu gostaria de destacar aqui neste texto é que Nabucodonosor, ele é obrigado, depois de ver tudo aquilo acontecendo, a reconhecer o poder e a soberania de Deus. E isto ilustra para nós como hoje, no fim dos tempos,
a história está caminhando para o momento em que, quando o mundo ver os servos do Deus Altíssimo passando pelo fogo sem se queimarem, reconhecerão que Deus é o único e soberano Deus. Quando, no verso de número 28, o rei Nabucodonosor viu toda aquela situação acontecendo, viu aqueles homens, viu aquele livramento miraculoso, divino, realizado sobre a vida deles, verso 28 ele diz: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Quando Nabucodonosor chama aqueles homens para fora da fornalha, no verso 26, ele diz: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Esta expressão Deus Altíssimo, ela só não ocorre mais vezes aqui no texto de Daniel do que ela ocorre nos Salmos na Bíblia. Comparado a todos os outros livros, em Daniel é onde esta expressão ocorre na maior parte das vezes. Deus Altíssimo quer dizer o maior dentre os deuses, o Deus acima de todos os outros. Esta é uma expressão de adoração a Deus também que parte de uma cultura politeísta. E o que é o politeísmo? Politeísmo é a adoração a mais de um Deus. Tem o Deus água, o Deus fogo, o Deus terra, o Deus ar, o Deus coração. Enquanto que nós temos uma religião monoteísta, ou seja, nós cremos em um único e verdadeiro Deus. Mas esta expressão ela é usada aqui por Nabucodonosor por causa da sua cultura politeísta. Ele, portanto, ali naquele momento viu a Deus como Deus maior do que todos os outros deuses que ele conhecia. Mas Daniel ele usou esta expressão. Os salmistas usaram esta expressão. E em outros livros nós vemos esta expressão sendo usada porque o próprio povo de Deus era um povo que muitas vezes temia falsos deuses. Era um povo que, por ter passado muito tempo no Egito, adquiriu dentro do coração essa visão politeísta, essa visão de achar que Deus ele está em combate com outras entidades territoriais. Mas na verdade não está. Só existe apenas um Deus. E esta expressão é usada na Bíblia para combater os falsos ídolos, que muitas vezes fazem parte da adoração e da reverência dos povos pagãos, para mostrar que acima de todos eles, Deus é o único que se sobressai. Hoje, nós não adoramos ídolos, pelo menos não tanto quanto isto era feito no passado. Você não vê por aí com frequência grupos de pessoas se reunindo na frente de um poste ídolo, de uma imagem enorme simbolizando Baal ou Astarote ou quem quer que seja, e se curvando a esta estátua e sacrificando animais mortos, ou às vezes até os seus filhos diante desta estátua. Mas hoje a idolatria do ser humano ela é mais contida, quer dizer, ela é mais escondida. Hoje os ídolos eles não estão representados externamente como grandes estátuas. Hoje os ídolos eles estão escondidos dentro do nosso coração. O que é um ídolo? Ídolo é tudo aquilo que nós adoramos, é tudo aquilo para o qual nós dedicamos a maior parte do nosso tempo, é tudo aquilo aonde nós investimos a maior parte da nossa esperança, julgando que aquilo vai nos trazer felicidade. Para muitas pessoas, o seu ídolo
é o prazer. Elas entendem que esta vida ela é triste mesmo, ela é sofrida, a gente vai viver pouco tempo aqui, então a gente tem que aproveitar ao máximo. Temos que aproveitar cada segundo. Se der para fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, eu vou fazer. Não dá tempo de dormir, não dá tempo de descansar, não dá tempo de ficar ouvindo a opinião dos outros, porque eles estão errados mesmo. Quem cuida da minha vida sou eu quero fazer o que me agrada, eu quero fazer o que me faz feliz. E muitas vezes estas pessoas encontram coisas que trazem esta alegria, encontram coisas que dão prazer, coisas que intensivamente fazem eles sentir a emoção do momento, mas depois passa, e depois já não satisfazem mais, e elas têm que correr atrás de coisas mais e mais emocionantes. Ora, não é verdade que quando nós éramos criança, nossos pais não nos deixavam fazer certas coisas que a gente queria muito, mas muito mesmo fazer? Só um exemplo, quem nunca teve o sonho de talvez tomar uma lata inteira de leite condensado sozinho? Via a mãe fazendo, usando ali para fazer o doce, ou o pai, ou a tia, ou quem quer que seja, sentia ali o gostinho e falava: nossa, isso é bom demais, eu quero mais, mas não deixava tomar mais. Não, você está louco? Mas aí você olhava para aquela lata inteirinha e falava: pois um dia eu vou ser sozinho, vou ter minha casa, vou ter meu dinheiro, vou comprar minha lata e vou tomar inteira sozinho. E você acha que isso vai te trazer uma felicidade tão grande. Mas quando você vai lá e faz isso, que você sente é enjoo. Nossa, não acredito que eu achava que isso me faria feliz. E não faz. Quantas e quantas vezes você olha ali no horizonte, você vê uma montanha e você acha: se eu subir naquela montanha eu vou ser feliz. E quando você consegue subir na montanha, lá de cima você olha uma montanha que estava mais à frente, ainda maior, e você olha para a montanha onde você está e ela não te satisfaz mais, e você corre atrás da montanha maior, e lá no cume daquela montanha você olha e tem outra sempre ainda maior. Outras pessoas idolatram o trabalho, outras pessoas idolatram até a família. Eu vivo em função da minha família, eu estou neste mundo aqui para dar de tudo para os meus filhos, tudo que eles precisam. Mas do que é que eles precisam? Meu filho precisa de uma boa escola, meu filho precisa de bons brinquedos, meu filho precisa do quê? Seu filho precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. E aquilo que de fato preenche o ser humano é quando ele se submete ao Deus Altíssimo, ao Deus que está acima de todos estes falsos deuses, estas falsas promessas de prazer, alegria, porque elas não transmitem paz, elas só transmitem angústia. Mas aquele que bebe das águas de Cristo Jesus, as águas espirituais, as águas que nos trazem perdão e salvação, vida eterna, um novo coração, disposto a obedecer à lei do Senhor, ele nunca mais sente sede novamente. E mais, ele se torna uma fonte a jorrar esta água viva. Ele ainda se torna um instrumento usado por Deus para saciar a sede de outros com esta água que ele recebeu. É por isso que o crente, ele nunca é carente. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem se apega a Deus não sente falta de nada. E a segunda coisa também, neste ponto, é que o reconhecimento do rei Nabucodonosor disto nos ilustra a forma como, mesmo hoje, mesmo antes da vinda de Cristo, governos ao longo da história têm sido obrigados a reconhecer a soberania divina. Embora este reconhecimento não seja ainda o reconhecimento final, representa, simboliza apenas o momento em que todos reconhecerão que Jesus Cristo é Deus, Rei e Senhor. Isto aconteceu no império do rei Nabucodonosor.
Isto aconteceu no Império Romano, quando Constantino se converteu ao cristianismo. Isto acontece hoje em vários países em que a religião oficial é a religião cristã. Mas o fato do Estado ter uma religião não quer dizer que aquele é o Estado de Deus, não quer dizer que aquele é o estado final, o estado divino, não quer dizer que aquela é a nossa Canaã. Porque este texto também nos ilustra como muitas vezes líderes aparentemente religiosos se transvestem de pessoas espirituais, pessoas que querem honrar a Deus, mas que quando colocam ali a imagem, colocam uma imagem de si mesmos. Eles se dizem cristãos, mas da boca deles não sai uma palavra a respeito de Cristo, uma palavra a respeito da salvação pela graça, uma palavra a respeito da vida eterna. O reinado que eles têm no coração não é o reinado eterno, é o reinado presente. E muitas pessoas caem na cilada e julgando que estão adorando a Deus, adoram na verdade a um ídolo, adoram a um poste, adoram ao anticristo, a um falso Messias. Mas aqueles que consideram a palavra de Deus e já se preparam para estas coisas, sabem que não podem se curvar para qualquer um que vem dizendo ser de Deus. Nós nos curvamos apenas para a palavra. Nós nos curvamos e aguardamos apenas o reinado de Cristo. E um dia o mundo reconhecerá para sempre, e nunca restará mais dúvidas de que Jesus Cristo é Deus. A terceira e última coisa que eu gostaria de destacar rapidamente é que, depois disto, estes 3 amigos foram honrados pelo rei Nabucodonosor. Verso 30 diz: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. E isso nos ilustra também o modo pelo qual Deus hoje concede prosperidade ao seu povo. O que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram para conquistar esta prosperidade que muitas pessoas hoje têm buscado? Muitas pessoas hoje, inclusive, vão à igreja justamente para isso, e só para isso, para alcançar prosperidade, porque querem se ver livres de seus problemas, porque querem ter condições, querem ter dinheiro, querem viver bem nesta vida. Para que Sadraque, Mesaque e Abednego pudessem viver bem na vida deles ali, eles tinham que ter se curvado à estátua, mas eles não fizeram isso. O que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram foi abrir mão da sua prosperidade, porque a chance que eles tinham de ser prósperos era fazer tudo aquilo que o rei, que o dono de toda a prata e ouro ali da província babilônica, mandasse eles fazer. Mas eles não fizeram. Eles abriram mão disso. Eles abriram mão de si mesmos. Eles abriram mão da própria vida por amor a Deus. E por isso, Deus os abençoou. Quando Salomão orou a Deus, pouco antes do início do seu reinado, ele orou não pedindo riqueza, não pedindo prosperidade, mas ele orou pedindo sabedoria, para que Deus o ajudasse a governar bem, com amor, o seu povo de Deus. E o que Deus fez? Deus deu a Salomão tanto sabedoria quanto riqueza e prosperidade, mas porque ele não as buscou primeiro, mas abriu mão delas. Quando Jó sofreu tudo aquilo que ele sofreu, ele não se apegou àquela prosperidade que ele viu sendo levada pelo vento. O que foi que ele fez? Se desapegou de tudo aquilo, dizendo: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Foi em Deus que ele se apegou. E por causa da sua fé, Deus o restituiu em tantas e tantas vezes mais tudo aquilo que ele tinha. As pessoas que se apegam a Deus nesta vida são as pessoas que Deus faz prosperar. Mas as pessoas que buscam em primeiro lugar a prosperidade são aquelas que têm o seu saquitel furado.
são aquelas que passam por mais e mais problemas, mais e mais dificuldade, porque não buscam o reino de Deus em primeiro lugar. E Jesus diz que se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar e toda a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a terceira coisa que este texto nos ensina para nós hoje: se você quiser ser próspero aos olhos de Deus, abra mão da sua prosperidade nesta vida, e você terá um tesouro no céu, e Deus também te abençoará nesta vida. Para concluirmos, este evento histórico que nós acabamos de ler, esta história do Antigo Testamento, ela tem um significado profético para nós. Na tribulação que há de vir, e nós cremos que já estamos nela, irmãos, nós cremos que já estamos neste fogo. Um governante pagão exigirá para si a adoração que pertence a Deus. Isso acontece desde os tempos de Nabucodonosor. Acontece desde os tempos de Cristo e vem acontecendo ainda até hoje. Qualquer um que se recusar a se curvar a este líder ou a estes líderes serão mortos. Assumindo o poder político e religioso, este anticristo, este líder mundial, oprimirá a igreja. A maioria das pessoas, incluindo muitos do povo de Deus, por medo, se submeterão a ele e o adorarão. Mas um remanescente se recusará. Muitos serão punidos, muitos serão martirizados por sua fé no verdadeiro Rei Jesus Cristo, mas alguns, no final de tudo, não passarão pela morte, não passarão pela dor da morte, mas serão livrados pelo Senhor na sua segunda vinda. Nós não sabemos se estamos entre estas pessoas, gostaríamos de estar, mas pode ser que nós tenhamos de passar pela dor da morte, mas você não passará sozinho. Não há nenhum dia nesta vida que o crente passa sozinho. Pode ser que você esteja no meio do fogo, pode ser que você esteja no meio da peste, pode ser que você esteja entre a cruz e a espada. Você não está sozinho. O Filho de Deus, o anjo do Senhor, o seu Salvador está lá com você, e Ele não vai deixar que nada te atinja, que nada tire de você a sua salvação. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos louvar a Deus neste momento cantando o hino 93. Convido a amada igreja que se coloque de pé, e aqueles que vieram preparados poderão depositar à frente os seus dízimos e suas ofertas em adoração ao nosso Deus, juntos cantando o hino 93. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.
Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Vamos ser dirigidos a Deus em uma última oração. Quero convidar a nossa irmã Dulcevânia que nos dirija a Deus nesta oração final. Soberano Deus, Pai eterno, queremos neste momento, Senhor, te agradecer a oportunidade de estarmos na tua casa. Amém. Te agradecer, Senhor, pela noite de paz. Te agradecer, Pai, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Neste momento, Pai, te peço também em favor do teu servo que está à frente, que nos trouxe a tua mensagem. Continua abençoando, Pai, dando a ele tudo o que ele necessita. Amém, para Senhor. que assim ele esteja à frente para trazer mensagens que edifiquem nossos corações. Amém, Senhor Deus. Ó Pai, continua nos concedendo a fé, aumentando a nossa fé, né? Amém. Supre a nossa necessidade, que venhamos ser, Pai, como esses 3 jovens, né? Fortalecido pela Tua palavra, crendo no que só existe um Deus, o único Deus que é o Senhor. Amém. E na Tua palavra também nos diz, Pai, que sem Ti nada podemos fazer. E cremos, Pai, porque sabemos que somos edificados por Ti. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Esta oração que Te fazemos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós aqui presentes e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Podemos assentar. Neste momento a palavra está com o superintendente da escola dominical.